Às vezes a nossa casa está caindo e deixamos de pedir uma direção espiritual ou pedir às vezes até por uma pessoa de muita oração. O que você me diz? O que eu faço? Porque muitas vezes, né, maninho, no desespero, a pessoa pode tirar a própria vida. Às vezes é uma coisinha mínima, mas ela cai numa depressão, mas era coisa tão simples de se resolver, mas não buscou ajuda. Precisamos aprender a procurar essa cura, essa ajuda no lugar certo. A palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, que se nós estivermos tristes, nós precisamos rezar. Se nós estivermos alegres, vamos cantar. Agora, se nós estivermos doentes, procurar o sacerdote. Porque as batalhas que Jesus mostra aqui na palavra de Deus, todas ele venceu. Todas. Jesus não perde batalhas. Então, se nós entregarmos para Deus, para Jesus, ele não vai perder. Muitas pessoas, maninho, buscam a cura em benzedeiras, curandeiros. Meu irmão, nós vivemos falando. As minhas filhas, eu nunca levei uma filha minha numa benzedeira, maninho. Sabe aonde que eu levo? No sacerdote, no padre. Sabe por que eu levo no padre? Porque ele é ungido do Senhor. Foi ele quem foi escolhido no meio do povo. Deus escolheu ele, tirou ele do meio do povo para nos abençoar, para nos curar, para restaurar a nossa vida, a nossa saúde. Muitas vezes nós vamos em fontes contaminadas para pedir a cura, mas essa água suja, essa água contaminada, ela pode até matar a sede, mas ela nos torna doentes espiritualmente. Ela adoece a nossa alma porque ela é uma água suja, ela é uma água contaminada. Então nós precisamos procurar obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Aí você vai na benzedeira, aí a benzedeira, maninho, não reza o terço, não vai na Santa Missa, não se confessa, cheio de pecado, e ainda te cobra. Você pode até pensar que está fazendo um bem para um filho, mas não, você está levando uma maldição para a vida dele. Então, faça a tua confissão, procure um sacerdote e descarregue esse fardo. Descarregue esse fardo. Porque se nós não fizermos isso, às vezes nós estamos prejudicando as nossas famílias. Porque nós colocamos o quê? O pecado, o erro, né? Deixamos de procurar Deus, deixamos buscar a cura onde ela existia, para ir atrás de curas aonde não havia. Muitas vezes, no casamento, a gente pode estar vivendo uma dificuldade onde a gente tem que procurar uma direção no pai. Mas que pai? O pai espiritual, no sacerdote. Às vezes lá na sua casa, e hoje nós estamos falando sobre família forte, sobre as tempestades que a família está vivendo neste tempo, mas sabe que a gente muitas vezes esquece de buscar o pai espiritual. Às vezes a nossa casa está caindo e deixamos de pedir uma direção espiritual ou pedir às vezes até por uma pessoa de muita oração. O que você me diz? O que eu faço? Porque muitas vezes, né, maninho, no desespero, a pessoa pode tirar a própria vida. Às vezes é uma coisinha mínima, mas ela cai numa depressão, mas era coisa tão simples de se resolver, mas não buscou ajuda. Se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se a tua família não está indo bem, vamos nos unir em oração, porque as batalhas que Jesus mostra aqui na palavra de Deus, todas ele venceu. Todas. Jesus não perde batalhas. Então, se nós entregarmos para Deus, para Jesus, ele não vai perder. Agora, é mais fácil você vencer as dificuldades sozinho ou conjunto em oração com várias pessoas? Com várias pessoas. Exatamente, Dálio. E nós também precisamos aprender a procurar essa cura, essa ajuda no lugar certo. A palavra de Deus nos diz, lá em Tiago, que se nós estivermos tristes, nós precisamos rezar. Se nós estivermos alegres, vamos cantar. Agora, se nós estivermos doentes, procurar o sacerdote. É assim que diz a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós procuramos em outros lugares, né? E muitas vezes nós vamos em fontes contaminadas para pedir a cura. Mas essa água suja,
essa água contaminada, ela pode até matar a sede, mas ela nos torna doentes espiritualmente. Ela adoece a nossa alma porque ela é uma água suja, ela é uma água contaminada. Então nós precisamos procurar obedecer aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se você tem algum problema, depressão, tristeza, o que for, antes de qualquer coisa, procure o sacerdote. Converse com ele. Às vezes, numa bênção, numa palavra, num abraço, você recebe a cura, porque ele tem esse dom. Deus deu esse dom, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho, curar os enfermos. Então nós precisamos entender isso. Procurar a cura aonde ela existe, no lugar certo. E essa cura que muitas vezes você procura nos lugares errados, e o Maninho falou que o lugar certo de procurar essa cura, às vezes é uma mágoa, é um ressentimento no coração, que você está vivendo de novo aquele sofrimento, lá de trás já passou e você traz de volta para você. Às vezes é um trauma de infância, e você carrega aquilo, e somente Jesus pode tirar isso de você. Você faz às vezes tantas coisas, buscando em lugares que não deveriam, como o Maninho falou. E uma das coisas que eu vou falar aqui é buscar em espiritismo, é buscar em macumbaria, buscar a cura em benzedeiras. Uma coisa que dentro de Mangueirinha, na nossa cidade, talvez na sua cidade também esteja assim, mas em Mangueirinha, muitas pessoas, Maninho, buscam a cura em benzedeiras, curandeiros. Meu irmão, nós vivemos falando, as minhas filhas, eu nunca levei uma filha minha numa benzedeira, Maninho. Sabe aonde que eu levo? No sacerdote, no padre. Sabe por que eu levo no padre? Porque ele é ungido do Senhor. Foi ele quem foi escolhido no meio do povo. Deus escolheu ele, tirou ele do meio do povo para nos abençoar, para nos curar, para restaurar a nossa vida, a nossa saúde. Aí sabe o que acontece? Você tem às vezes uma criança lá, e daí a pessoa olha aquela criança e diz assim para você: tem que mandar benzer. Aí você vai na benzedeira, aí a benzedeira, Maninho, não reza o terço, não vai na Santa Missa, não se confessa, cheio de pecado, e ainda te cobra. Nós começamos a falar sobre isso, sabe por quê? O povo está doente, o povo está se perdendo por falta de conhecimento. Em Oséias está escrito isso, palavra de Deus. Meu irmão, o sacerdote está ali, ele é escolhido por Deus, não existe ser maior do que Deus. Ele sempre existiu e nos criou por amor, e escolheu as pessoas que nós devemos de buscar para a nossa cura, para dar direção espiritual, para restaurar a nossa vida. E muitas vezes você vai buscar fora da igreja. Você tem tudo, aí uma pessoa que não vai na igreja fala para você: leva para tal pessoa, e você vai e leva. Às vezes a criança tem um demônio dentro dela, chega lá, o benzedeiro vai colocar mais 7 demônios dentro da pessoa, e para tirar todos esses demônios, às vezes tem que trazer um exorcista. Então, eu digo assim para você: se você tem algum problema na sua casa, eu vou falar porque a minha casa é uma benção. A minha filha pequenininha, de uma doença, Deus me provou e foi curada por Jesus, porque eu não saí daquele que é o dono da vida, Jesus. Não preciso buscar fora dele. Não precisa, não existe ser maior do que Deus. Ele é. Ele fala: eu sou o que sou, porque ele é e sempre será. Então não precisa buscar. Peça oração a pessoas que oram, que tenham comunhão com a igreja, que estejam cheios da graça de Deus. Busque o padre, tenho certeza que ele vai acolher você. Ah, mas eu chego lá, ele só fez uma oraçãozinha e já disse. Não é porque ele falou palavras bonitas, o importante é a bênção. Ele vai abençoar e vai, muitas vezes naquele ato de abençoar, as palavras do sacerdote vai
Deus vai usar para curar as feridas da tua alma, as feridas da alma dos teus filhos, e é isso que vai acontecer, porque você está indo no lugar certo. E se você fez esse tipo de coisas por ignorância, talvez porque você não sabia, porque você não leu a Bíblia, você não estudou, você não procurou a verdade, você acabou procurando esses lugares, faça a tua confissão. Vai até um sacerdote e converse com ele. Peça perdão a Deus, porque você pode até pensar que está fazendo um bem para um filho, mas não, você está levando uma maldição para a vida dele. Então, faça a tua confissão, procure um sacerdote e descarregue esse fardo. Descarregue esse fardo. Porque se nós não fizermos isso, às vezes nós estamos prejudicando as nossas famílias. Porque nós colocamos o quê? O pecado, o erro, né? Deixamos de procurar Deus, deixamos buscar a cura onde ela existia, para ir atrás de curas aonde não havia. Então, preste atenção nisso, e a partir de hoje você está sabendo, porque nós estamos aqui para dizer a verdade. Às vezes algumas pessoas não vão gostar, mas nós estamos aqui para falar aquilo que nós vemos e ouvimos, aquilo que nós estudamos na palavra de Deus, aquilo que nós buscamos conhecimento, nós estamos aqui para partilhar com você, porque nós queremos ajudar.